Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni, sou cientista político. Hoje é dia 19 de 3 de 2016, 19 de março de 2016, e eu tenho algumas boas e más notícias para dar para vocês, mas as más são irrisórias e quase nada. Então, digamos assim, vamos começar pelas más, tá? Segunda liminar que foi concedida, né? Caiu a primeira liminar, aí subiu a segunda liminar em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, para que houvesse o impedimento da posse dele como ministro da Casa Civil, com status de super-ministro, de primeiro-ministro, como um golpe parlamentarista do PT. O que aconteceu? Caiu a segunda liminar, tá? Só que imediatamente subiu a terceira liminar. Eu avisei, ia ter umas 20 liminares esperando uma cair para a outra subir, tá? Então não se desesperem nesse sentido. Quando acontecer de cair essa, vai subir outra, tá? Só que tem uma vantagem agora a nosso favor. Saiu uma gravação de que Lula tinha enxovalhado a justiça toda, inclusive o Supremo, que, por incrível que pareça, 80% do Supremo Tribunal Federal foi indicado, três ministros foram indicados no governo Lula e 5 ministros indicados no governo Dilma, nos 8 anos de cada 8 anos do Lula e 5 anos de Dilma. E o que significa isso? Significa que eles teriam maioria, facilmente poderiam votar o que eles quisessem. Só que os ministros, uma vez indicados, são vitalícios, não deve mais nada a eles, né? Então, quando eles pegaram, e ainda tinham os aliados, aqueles indicados por partidos aliados, né, de governos anteriores, que é o Collor, faz parte do governo. Collor tinha um, se eu não me engano, e o Sarney, que tinha um também. E eles poderiam ter ampla facilidade, ampla maioria para poder realmente reverter a situação deles. Só que fizeram fora do pinico, estou dizendo assim. Eles conseguiram criar uma rejeição natural a eles mesmos. Com essa atitude do Sérgio Moro de liberar as gravações, ficou claro para todo mundo, inclusive para o Supremo Tribunal Federal e para a Justiça, as intenções de Dilma e Lula. E, inclusive, o que eles pensam a respeito de cada grupo. E aí o que aconteceu? Houve uma rejeição natural lá no Supremo. Um dos ministros disse que não vai mais, Lula não vai mais ser ministro na Casa Civil, que é ilegal. E como ele escreveu isso, como ele criou uma liminar a respeito disso, as liminares que estão sendo impetradas por advogados não serão mais necessárias durante algum tempo. Por quê? Porque só depois da quaresma agora volta o STF. Todo esse tempo eles vão ficar afastados da possibilidade de recorrer ao Supremo, o PT. E durante esse tempo, Lula não tem foro privilegiado. Durante esse período, o Lula não tem foro privilegiado. E vantagem ainda para a Polícia Federal é que deu uma reforçada na opinião sobre esse assunto. Então, o que acontece? O PT estava dizendo, o Sérgio Moro está agindo fora da lei. Inclusive, Dilma foi para a televisão dizer que tentaria prender o Sérgio Moro pela postura que estava tomando. Imediatamente, esse ministro disse que não, que a Dilma estava errada,
né, que essa atitude estava errada por parte do governo e da Dilma, ou seja, ela cometeu o crime, né, de responsabilidade, isso dito pelo STF, isso dito por um ministro do STF. Bom, óbvio que eles vão recorrer, porque isso cria uma condição que, confirmada sendo, permite a cassação imediata. Eu sei que tem que ter legítima defesa, isso, aquilo, aquele outro, mas uma vez comprovado pelo STF, pode até ser extinta essa necessidade de prazo e tempo, uma vez que já o Supremo Tribunal é a última instância a ser recorrida, né? E já tomando decisão a esse respeito, né, uma vez requerido pela própria presidência, se for contrária a ela pode ser imediatamente cassada, não precisa mais nem passar por um rito e tudo assim, porque já foi tomada a posição do judiciário a respeito do tema. Eu venho declarando isso há algum tempo, mas é meio difícil as pessoas aceitarem ou entenderem isso. Parece que eu estou me posicionando politicamente. Não, eu sou cientista político, eu sou um técnico, estou falando a coisa como está acontecendo. É claro que a defesa do Partido dos Trabalhadores, o cara é coxinha, isso, aquilo, aquele outro, da direita. Eu não sou, eu sou um técnico, eu estou falando como técnico. Tá? Estou me posicionando tecnicamente a respeito do assunto, a situação é essa. Né? Vocês podem não gostar, porque de repente eu falo de uma forma mais popular, mas eu tenho que educar as pessoas, eu tenho que mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Então o fato houve sim um deslize, né, que por parte da presidência da República, que por querer se manter no poder a qualquer custo, agiu desesperadamente e se deu mal. Basicamente foi isso. E uma ótima notícia, isso do ponto de vista para quem quer democracia, né? Aí o PT foi desesperadamente, marcou ontem uma reunião com todos os militantes nas ruas. E se deu mal. Se deu muito mal. Primeiro que ele não conseguiu botar nas ruas apoio suficiente para fazer uma comparação com a última passeata nacional que foi feita em favor da democracia. Eles diziam que eram pela democracia. Inclusive o Lula ameaçou o povo brasileiro dizendo que nós brasileiros, porque estamos usando verde e amarelo e não vermelho como ele, que nós nos achamos mais brasileiros do que ele, porque nós vestimos o verde e amarelo. Mas ele disse, cortem uma veia de qualquer um desses que usam verde e amarelo para ver se não tem sangue vermelho que nem o de Cristo. Só que quando ele falou sangue vermelho, todo mundo aplaudiu. Ele simplesmente incitou a violência de novo. Isso é crime. No momento que ele fez isso, ele cometeu um crime. Porque ele está incitando a violência. Não, ele não falou, ele não quis dizer isso, está dentro de um contexto. Não, cara, presta atenção. É subliminar a mensagem. O pessoal aplaudiu naquele momento, não foi quando ele falou de Cristo, foi naquele momento que diz, corta a veia deles que eles vão sangrar e vão mostrar que tem sangue vermelho também, que eles também são socialistas por dentro. Não é verdade. E essa incitação à violência tem que acabar. Isso é crime comum, isso é previsto no Código Penal. Tá? Ele não tem foro privilegiado, ele já pode ser preso. Tá? E a Polícia Federal trabalha no final de semana. Só uma dica. Tá? Então, fiquem atentos. Pode acontecer a qualquer momento. Tá? Essa situação, por que eles perderam com essa situação? Porque é o seguinte, primeiro que eles não conseguiram equiparar a última manifestação dos brasileiros. Segundo, eles fizeram um ato desesperado chamando todos os filiados do PT, do MST, da CUT, de todas as forças sindicais que apoiam esse tipo de situação, colocaram todos os CCs, todos os familiares deles nas ruas e ainda assim não conseguiram encher uma Kombi com isso. Foi um desespero, foi um ato falho. Eles não deviam ter feito isso porque eles demonstraram fraqueza diante do povo brasileiro. Nós fizemos
são 220 milhões de brasileiros. 220. Nós colocamos, segundo a estimativa da polícia e dos órgãos que estão fiscalizando, nós colocamos possivelmente uns 3 milhões nas ruas. E eles colocaram por volta de 1,5 milhão ao todo, segundo as análises. Então, ou seja, se nós não conseguimos botar muita gente na rua, tá? Mas nós não botamos pagando, nós fomos de graça, não tivemos ônibus fretado por prefeituras, ou por câmaras, ou por deputados, né? Nós não tivemos kit, nós não tivemos lanchinho, nós não ganhamos 1 centavo sequer, não foi 30 pila, nem 80 pila, nem 50 pila, não foi isso que nós ganhamos. O que nós fizemos? Nós fizemos de graça porque nós queríamos fazer, tá? Por civismo. E a diferença foi essa. Então eles tomaram um pau mesmo pagando. Eles pagaram para que alguns desses militantes fossem lá encher, acumular, mostrar força. E nem assim, nem pagando, eles conseguiram ter uma grande projeção, num ato de desespero. Isso é o fim político do PT. Acabou o PT. Acabou o PT. Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? Então, existe sim a possibilidade. Ah, e mais uma. A OAB acabou de definir que está do lado do povo brasileiro. Tá? Então nós temos agora a OAB do nosso lado, os partidos estão saindo, o PP já está tomando posição a respeito disso.